Vamos continuando aí, parte 2 da nossa aula 3, vídeo 2. Vamos falar sobre espécies de atos administrativos. Deixa eu falar também sobre isso com você rapidinho, te dar um panorama desse assunto. Assim como no vídeo anterior, um assunto é importante? Aliás, o vídeo anterior é até mais importante do que esse, entre aspas. É muito explorado em prova? Não, não é. Não é muito explorado em prova. Porém, eu vou fazer um trabalho um pouco diferente. Normalmente, nas minhas aulas presenciais, quando eu sei o alvo da minha banca, do meu concurso, eu simplesmente passo de uma forma bem resumida quais são as espécies e tá lá os exemplos e acabou. Mas eu vou fazer um trabalho um pouco mais complexo aqui. Por quê? Só para você entender, existem 3 formas disso cair na sua prova. A primeira forma, que é a mais comum, que abrange 98% das questões, você deve aturar minhas estatísticas, né, que é tudo chutado. Mas a grande maioria das questões é assim. São exemplos de atos negociais. 2 pontos. Letra A, regulamentos, despachos. Letra B, licença, autorização. Então, assim, ele vai trazer para você uma pergunta simplesmente querendo que você demonstre o conhecimento de espécie. É um exemplo de ato punitivo, é um exemplo de ato normativo. Então, ele vai trazer para você os exemplos, você vai lá e seleciona. Esse é o mais comum, você vai lá e marca, né? Só que existem outras 2 formas, muito menos exploradas, mas que já caíram. E se cair na sua prova, você não pode, depois me culpar, pelo menos eu estou tentando te ajudar. A segunda forma ele chega para você e diz o seguinte: é um ato administrativo do qual, a administração pública pune um administrado após apurar uma infração estabelecida pelo processo administrativo. Aí ele vai trazer letra A, despacho, letra B, demissão, ou simplesmente ação disciplinar. Letra C, licença. Então ele vai dizer para você o contexto do ato e você tem que determinar qual é o tipo de ato. Essa é a forma mais difícil de ser cobrada, porque você tem que saber o que é uma resolução, o que é um regulamento, o que é um aviso, o que é uma instrução normativa, o que é... Isso tudo você tem que saber, então se torna um pouco mais chato. Mas eu posso afirmar para você que, seria 0,05% das questões de prova. A terceira possibilidade é ele fazer a mesma coisa. É um tipo de ato administrativo no qual a administração pública externa suas ações, trazendo para o povo ou para a sociedade a informação do que está acontecendo. Aí ele vai trazer para você lá, ato negocial, ato punitivo, ato, normativo. O que eu estou querendo te mostrar aqui, ato ordinatório? A terceira possibilidade, que é um pouco menos remota do que a segunda, mas que também não é tão normal, é ele dizer para você também o conceito do ato, mas ele não pedir especificamente o nome do ato, a forma do ato. Estabelecer para você qual é a espécie, de forma ampla. Porque espécies é isso, né? Um ato ordinatório, que pode ser esse. Então, repito, a forma mais comum de cair em prova. Ele pergunta para você exemplos, ele pede... Então, normalmente, quando eu vou dar aula presencial, eu falo isso. Gente, pega aí o ato ordinatório, tá vendo os exemplos? Ótimo, memoriza essa porra que vai cair na prova assim. Mas eu sei quando a banca vai fazer isso, eu sei quando isso vai acontecer. Eu tô te dando uma aula aqui agora, nós estamos fazendo um curso geral. Então, eu não posso ser tão canalha assim. Então, assim, se você não tá afim de assistir essa aula, não tem problema. Você simplesmente pega... passa o vídeo aí um pouco para frente, vê os slides, anota quais são os exemplos aí que eu estou dando de cada ato e entende qual é o conceito de cada um e está tudo certo. Mas eu, sinceramente, acho que é muito mais normal você ter o conhecimento, que aí você não fica memorizando nada, e é importante que você se prepare para a sua prova de forma decente. Então eu vou te mostrar o que é cada um dos grandes grupos de ato e o que significa cada tipo de ato. Então vai ser bem chato esse trabalho, mas na minha opinião é essencial. Então vamos começar logo, já que é chato. O primeiro grande grupo de atos são os chamados atos normativos. A gente até falou disso lá no poder regulamentar ou poder normativo, lembra dessa historinha? O que é um ato normativo? É um ato produzido pelo chefe do poder executivo e que tem a função de dar fiel execução à lei. Tu lembra disso? Pois é, aquilo que a gente falou de poder normativo é a produção de um ato administrativo. Eu não posso inovar juridicamente, porque eu estou seguindo uma lei que já existe. Eu estou apenas regulamentando aquela lei. Eu não posso atingir pessoas específicas, porque é um ato geral, é um ato abstrato. Então aqui fica um negócio um pouco mais tranquilo para a gente entender. Ato normativo está totalmente ligado ao poder regulamentar, ao poder normativo. Só que esse ato normativo ele pode ser produzido por vários meios. E aí eu vou te mostrar cada um deles. Primeiro, o regulamento, que a gente já falou também. O regulamento, que tem por forma o decreto, é a forma exatamente que o chefe do Poder Executivo, somente ele, lembre-se, chefe do Poder Executivo, somente ele pode editar regulamentos,
decretos, né, que são regulamentos, chefe do Poder Executivo, ele faz o quê? Ele dá fiel execução a uma lei. Então isso aqui a gente já meio que falou, lembra? Do regulamento ou decreto autônomo, regulamento ou decreto executivo. Se você não lembra, vá lá no vídeo sobre poderes. Se eu não me engano, é no terceiro vídeo que a gente falou sobre isso, o poder normativo, tá? No terceiro vídeo da aula 2. Dá uma relembrada, mas eu não vou voltar a falar, não. O que seria o aviso? O aviso, ele normalmente é produzido por ministérios ou secretarias. Ministério, quando é o governo federal, secretarias estadual, municipal ou distrital. O aviso nada mais é do que uma forma de você comunicar à sociedade aquilo que está sendo feito dentro da administração pública. Então, quando um ministério, tem uma enrolada aqui, né? Ministério, eu ia falar ministro, pensei em ministério, agora dane-se, deixa assim mesmo. Quando o ministro, ou o ministério através de seu ministro, toma uma decisão, toma uma ação e quer passar isso para a sociedade, olha, nós estamos fazendo isso, a gente faz um aviso. Não é muito comum no Brasil, né? É uma espécie que não é utilizada no Brasil, porque ninguém avisa nada. Eles vão lá, fazem e ferre-se. Mas é uma forma, né, é um tipo de materialização da espécie ato normativo. Então é bom que você conheça. Instrução normativa é muito parecido com regulamento. Mas primeiro que assim, o regulamento ele vai regulamentar uma lei. A instrução normativa ela só vai determinar os procedimentos para que aquela lei ou que aquele regulamento seja definitivamente respeitado. Aqui é formalidade, é procedimento, é estabelecer como vai funcionar. Só que a instrução normativa ela só pode ser feita por órgãos públicos ou por agentes públicos que tenham essa função específica. Por exemplo, é muito comum você ver o Ministério do Trabalho dando uma instrução normativa de como aquele determinado direito tem que ser utilizado. Se você estuda direito do trabalho para algum concurso, você já se deparou com uma instrução normativa. Não com norma técnica, tá? Com nota técnica, é outra história. Uma instrução mais normal mesmo, quem estuda para a prova da Receita Federal. Sabe, quando você vai estudar lá para aquelas provas da ESAF, que são bem fáceis, é muito comum a Receita Federal instruir a forma de ação através da chamada instrução normativa. Está aí até instrução e instruir. Tá? Então, é feita por órgãos públicos, por entidades públicas que tenham essa prerrogativa prevista na lei. Mas a função é instrução, o nome já diz tudo. É como o procedimento para aquela norma seja efetivado. Um regimento, ele é interno. Porque o regimento é a forma também de você determinar como que as coisas vão funcionar, procedimento, mas é interno. A instrução normativa vai atingir todo mundo, vai atingir toda a sociedade, vai atingir os agentes públicos, o regimento não. E o regimento, ele é muito específico para dentro daquela entidade mesmo. Então você tem um regimento interno, né, de um tribunal de justiça, você tem um regimento interno de uma prefeitura ou de um departamento da prefeitura. Então o regimento é como você diz internamente como que as coisas vão funcionar. Tá? Uma deliberação, ela refere-se à exposição de vontade de um órgão colegiado. Se você não conhece essa terminologia, sem problema. Órgão colegiado é aquele órgão composto por mais de uma pessoa, é um colégio. Então, você quando vai tomar uma decisão sobre determinada situação, tem que se chegar a uma maioria, um consenso pelo menos entre a maioria daquelas pessoas. Quando essas pessoas deliberam, discutem e elas chegam a uma decisão que seja normativa, claro, que é como que aquilo vai ser estabelecido, eles geram uma deliberação. Lembre-se que eu não estou falando de julgamento. O julgamento no TRF, no STF, no STJ, eu não estou falando disso. Porque aqui é um ato normativo. Normativo é uma deliberação feita por órgãos colegiados que têm a função de determinar como que funciona aquela lei, como que se aplica, como que se regulamenta aquela legislação. Tá? Então, deliberação, órgãos colegiados expondo como eles acham que tem que acontecer. Resolução. Essa última forma de ato normativo, ela se refere aquelas entidades ou aqueles agentes, aqueles entes que têm o poder de determinar instruções técnicas, né? Você, através de uma resolução, vai determinar como que aquilo vai acontecer de forma mais técnica, mais específica, né? Um exemplo mais claro do mundo é você ver as agências reguladoras. Não que sejam só elas, tá? Porque os ministérios também podem, as entidades públicas também podem, mas a autarquia, na modalidade agência reguladora, normalmente age por resolução. Resolução da ANAC, resolução da Anatel, resolução da, Ancine. Essas resoluções são instruções também proferidas por entidades, porém de ordem técnica, de ordem de conhecimento técnico, de funcionamento daquela determinada legislação. Tá? Então,
Perceba que é tudo ato normativo, mas cada uma tem a sua pontualidade aí. Então esses são os tipos de ato normativo que nós temos. Próximo grande grupo são os chamados atos ordinatórios, que o nome já diz tudo, né? São atos de ordem, até alguns chamam de atos de ordenação, porque são os atos que organizam como que vai funcionar determinado departamento, determinada localidade no seu funcionamento. Na verdade, o ato ordinatório ele é extremamente interno, porque também você vai ver que existem alguns que são internos, mas ele é extremamente interno quando eu quero dizer assim, ele é extremamente voltado para determinar como que um protocolo vai acontecer, como que uma ação deve ocorrer dentro, não é que nem um regimento, que o regimento vai determinar formalidades normativas. No caso de um ato ordinatório, vai determinar formalidades administrativas. Como que você deve proceder para pegar um documento? Recebi o documento, tem que assinar, não tem que assinar, tem que carimbar, tem que tirar cópia, tem que enviar para não sei aonde. Isso é um ato ordinatório. Ele ordena, ele determina. Eu preciso de informação, vou buscar informação não sei aonde. Isso é um ato ordinatório. Tá? Então vamos lá, deixa eu te mostrar cada um deles. Primeiro, uma portaria. Aliás, portaria e circular são muito parecidos. Que a portaria determina como que vai funcionar internamente um procedimento, porém, a portaria tem alvo específico. A portaria é específica. Por exemplo, quando você vai ser nomeado para um cargo público, é editada uma portaria nomeando você para o cargo. Então, é especificamente para a sua nomeação. Quando você vai responder por um processo administrativo disciplinar, porque alguém indicou que você fez besteira ou alguém viu você fazendo besteira, é uma portaria que vai dar início ao processo administrativo. Então é muito específico. É uma ação de ordem, de organização interna específica. Vai atingir uma pessoa especificamente. Ou um grupo específico. Quando atinge uma coletividade abstrata, não determinada, indeterminada, a gente chama de circular. Nos dois casos é isso. Nos dois casos são instruções, são ordens que vão atingir o grupo de atuação. Porém, se atinge especificamente, é uma portaria. Se vai pegar todo mundo, é uma circular. Imagina que você trabalha na prefeitura, você trabalha lá no departamento, sei lá, de atendimento ao povo, ao público. Gostou dessa? Não, né? Você lá do grupo do assistente administrativo da prefeitura. Aí vem uma circular dizendo, a partir de amanhã, o nosso horário de trabalho será das 8 da manhã às 5 da tarde, não é mais das 9 às 6, por exemplo. É uma circular, atinge todo mundo que atua naquela área. Tá? Então, circular é geral, portaria é específico. Percebeu? Beleza. O que é uma ordem de serviço? Não confunda com ordem de serviço OS aí para quem presta serviço, né? Eu sou trabalhador, vou gerar uma OS aqui. Não, não é isso. Ordem de serviço é aquela que determina o escalonamento das funções, vou botar aqui, escalona as funções dentro da administração. Uma ordem de serviço é aquela que diz o seguinte, olha, o departamento X vai realizar atividades Y junto ao departamento Z ou na formalidade Z. Quando você estabelece o poder hierárquico, lembra do poder hierárquico? Esse pessoal aqui vai fazer tal coisa, depois passa para isso, faz tal coisa, essa aqui é a competência dele, isso aqui é a competência dele, isso aqui é a atuação junto com não sei quem. Quando você organiza essa forma de atuação, ou seja, você determina como que vai ser escalonado as funções, quais são os cargos que vão prestar aquele tipo de serviço, aquilo que a gente falou, a gente já estabeleceu isso, né, uma vez, a gente já falou sobre o poder hierárquico. Mas quando você estabelece a hierarquia, quem pode, quem não pode, você está fazendo uma ordem de serviço. Então, a ordem de serviço é aquela responsável por escalonar as funções dentro da administração pública. O despacho. O que seria o despacho? Despacho ocorre quando um agente público, quando uma autoridade, ela toma uma decisão dentro de um procedimento interno. Então, o despacho pode ser uma decisão final, pode ser uma decisão interlocutória, intermediária, não me importa, mas é uma decisão específica dentro da administração. Então, sei lá, você está respondendo por um processo e você precisa de uma decisão sobre o relatório, sobre a aceitação do relatório ou não, sobre o final desse relatório, ou se determinada situação vai prosseguir ou não, você pede o arquivamento do processo administrativo. Essas decisões são feitas através de um despacho. Tá? Então, eu estou te dando um exemplo de um processo administrativo disciplinar, mas pode ser qualquer tipo de processo administrativo, né? Uma composição dentro de uma licitação e tal. Quando a autoridade pública administrativa toma uma decisão no curso de um processo, a decisão dele não vai ser uma sentença, que isso é judiciário, não vai ser um acórdão, que isso é colegiado judiciário. O nome que a gente dá é despacho. A decisão pode ser final, pode ser interlocutória, intermediária. Tá? Memorando e ofício, ambos se referem à comunicação. A diferença é que o memorando se refere à comunicação interna,
E o ofício refere-se à comunicação externa. Quando eu falo comunicação, não é aviso para ninguém. Aviso é ato normativo, aviso é informação normativa. Né? Ou pode ser, se for um aviso interno, pode ser uma circular, se for específico, pode ser uma portaria que vai gerar ali uma ordem. A comunicação que eu estou falando aqui é troca de documentos, troca de informações. Quando você está no mesmo órgão, você precisa de um documento de um outro departamento, mesmo órgão, atenção para isso. Eu preciso de um documento que está com outro departamento para poder prosseguir ali com a minha atuação, eu vou gerar um memorando. Então esse memorando requer que o departamento tal envie o documento tal ou forneça as informações tal para que possa prosseguir na sua atuação. Isso é um memorando dentro do mesmo órgão, entenda. Quando eu falo interno aqui, eu falo dentro do mesmo órgão ou da mesma entidade pública. Quando você está pedindo documentos ou informações externo de outra pessoa, de outra entidade, você está fazendo um ofício. Então é muito comum quando você pede, eu preciso de informações bancárias de determinado servidor. Você vai lá e faz um ofício para o banco e o banco vai responder o seu ofício. Então ambos são casos de comunicação, requisição de documentos ou informações. A diferença clássica entre eles é que o memorando é interno, mas não entenda interno como dentro da administração, entenda interno como dentro do mesmo órgão. Tá? Se for de uma prefeitura para outra, vai ser um ofício, não vai ser um memorando, porque é externo, eu estou pedindo para uma outra entidade. Beleza? Fechou. Vamos para o terceiro, os chamados atos negociais. O que são os atos negociais? Atos negociais são aqueles que têm como característica, e aqui isso aqui confunde um pouco, porque quando você fala ato negocial, o cara pensa, opa, se é negocial tem negócio, se tem negócio tem duas partes, se tem duas partes é um contrato. Lembra que eu te falei que existem casos em que você provoca a administração, mas ela vai manifestar a vontade dela por querer ou não conceder aquilo? Isso é um ato negocial. Você não participa da negociação, não é uma negociação necessariamente. Você apenas provoca e exige que o Estado te diga se vai ou não te dar aquele direito. Isso é um ato negocial, não confunda com um negócio que vai gerar um contrato, pelo amor de Deus. Aqui não há discussão entre as pessoas, tá? Ato negocial é aquele em que você provoca, que você requer algo e a administração vai manifestar a vontade dela unilateral através de um ato. Autorização. Autorização é o primeiro ato negocial em que acontece o seguinte. A administração pública ela autoriza que o particular, por interesse privado próprio, utilize-se, né, de um bem ou de um determinado direito oferecido a ele, de forma que atinja, vamos dizer assim, a sociedade. Deixa eu te explicar isso melhor. A autorização ela pode ser de uso, também chamada autorização de uso de bem público, tá? Ou ela pode ser a chamada autorização de polícia. Como é que funciona isso? Imagina o seguinte, a gente não estudou ainda bens públicos, tá? Nós vamos estudar, mas existe na classificação de bem público o chamado bem público comum. Exemplo, uma praia. A praia é um uso de bem público, é um bem que é público, mas de uso comum. Todo mundo usa, todo mundo vai, tem que ter autorização específica para utilizar. Mas se você um dia resolve casar na praia, você vai ter que ir até a prefeitura e exigir, pedir uma autorização para isso. Você está tendo interesse privado, interesse próprio. Essa é a ideia. Eu tenho um barzinho, eu quero colocar mesas na calçada, na rua até, né, para poder lá, um evento que eu vou fazer, que vai ter som ao vivo, alguma coisa. Eu vou ter que pedir uma autorização, para uso de bem público. Por quê? Porque o interesse é totalmente particular. O interesse é privado. No caso da autorização de polícia, é aquela que traz a ideia de que você está sendo autorizado para exercer uma determinada atividade ou determinado direito através de fiscalização da administração pública. Exemplo clássico, autorização de porte de arma. Você vai lá, pede o porte, você é autorizado, porém será fiscalizado. Outro exemplo, uma autorização para uma escola privada, uma escola particular que você queira, né, construir. Por mais que seja um serviço privado que você pode prestar em paralelo com o Estado, você tem que pedir uma autorização para o Estado para que sua escola funcione. E mesmo assim, vai ser fiscalizado. Então isso é uma autorização. Tá? O Estado permitindo que você usufrua de algo que é público, seja um bem, seja um serviço público, mas com interesses privados. No caso da permissão, é praticamente a mesma coisa, a diferença é que, primeiro que permissão não existe permissão de serviço, tá? Só existe mesmo de uso de bem público. Hoje a doutrina moderna só aceita a permissão de uso de bem público, a permissão de uso, que a permissão de serviço é considerado hoje um contrato administrativo ou um contrato de adesão, até por conta da lei. Mas a permissão de uso de bem público é aquela igualzinha à autorização, a diferença é que o interesse não é público, privado, é público. Aqui, quando você pede uma permissão de uso de bem público, o interesse é de todos. Um exemplo, eu quero promover na praça,
pracinha da cidade, que todo mundo entra e sai, um evento social em que vai ter ali corte de cabelo, atendimento odontológico, sabe? Vai fazer aplicação de flúor, sei lá, análise lá das condições, fazer os exames mais básicos de médicos. Não é de interesse público? É, mas mesmo assim é uma praça, é um bem público, eu preciso ter uma permissão para fazer isso. Então a diferença entre autorização e permissão de bem público é o interesse. Se o interesse é totalmente privado, autorização. Se o interesse é público, permissão. Tá? Licença é um ato de polícia. Só para lembrar, tá? Tanto autorização quanto permissão de uso, eles são atos precários, são discricionários, a administração vai dar se quiser e são precários, ou seja, ela pode a qualquer momento desfazer. Ela pode, no meio da... Eu estou lá atendendo o pessoal, evento social, começa a dar uma briga, a administração pública vem através da polícia, através dos seus agentes e diz, olha, acabou. Estou revogando a sua permissão, eu estou autorizando. Então, precária é que pode ser revogada a qualquer momento, sem dar direito à indenização para ninguém. Tá? Uma licença é um ato de polícia, que também vai ser, né, precário, mas aí tem que ter uma motivação para isso, que permite que você exerça uma atividade fiscalizada pelo Estado. Por exemplo, uma licença para construir. Nós já estamos falando sobre isso uma vez. A admissão é um ato administrativo que tem como grande marca permitir que o particular usufrua de um direito público. Você quer um exemplo? Você vai para um hospital público, você vai fazer toda aquela triagem, vai passar por toda uma análise, você tem que ser admitido no hospital público. Eu quero uma vaga numa escola municipal. Você tem que ser admitido. Então, a admissão é a permissão que o Estado dá para o particular usufruir daquele determinado serviço público. Tá? Aprovação e homologação se referem a atos anteriores que precisam ser vistos pela administração pública. Então, a diferença aqui, na aprovação, eu tenho um ato anterior produzido por um agente e que precisa ser aprovado pela administração pública. Tá? Enquanto não for aprovado, esse ato não vai gerar efeito nenhum. Então, uma aprovação entra desse lado. O agente público produz um ato e a administração pública aprova. Na homologação, ela vai analisar o mérito, vai analisar o critério de conveniência e oportunidade. Na homologação, não. A homologação é um ato que já está perfeito, que a própria administração pública produziu, não foi um agente, foi a própria administração pública, e que falta apenas homologar para surtir efeitos. É muito comum você entender isso quando você tem lá o procedimento de homologação de uma aposentadoria concedida ou homologação de uma demissão. A homologação nada mais é do que a publicação, né, vamos dizer assim, do ato. A garantia de que o ato pode começar a surtir efeito ali. A diferença entre os dois é que a aprovação é um ato anterior feito pelo agente e que analisa-se o mérito do ato. A homologação é um ato da própria administração que não tem análise de mérito nenhum. Eu só estou homologando, só estou confirmando. A aprovação eu posso analisar e falar, aprovo ou não aprovo. Homologação não, homologa. Tá? Outro grande grupo são chamados atos enunciativos. Atos enunciativos, também chamados de atos declaratórios, tá? São aqueles atos em que a administração simplesmente dá seu posicionamento sobre um algo. É até interessante você ver que ato enunciativo declaratório não gera direito, não gera nada, ele só informa alguma coisa. Tá? Vou te mostrar os exemplos. O primeiro deles é o atestado. O atestado, ele ocorre quando a administração pública atesta, confirma, né, uma determinada situação, um determinado fato. O atestado ocorre sempre que você precisa que a administração pública ela confirme alguma coisa. Por exemplo, para entender bem, um funcionário privado, mesmo que seja, ele vai dar entrada na aposentadoria por acidente ou por algum... Né, aposentadoria não, né? Vamos para licença. Aposentadoria, eu estou chegando longe. Também seria, tá? Mas uma licença lá por doença, por acidente, licença acidentária. Você vai passar por um médico que vai atestar a sua situação para que você entre naquela situação de verdade. A aposentadoria, aí sim, também valeria aquele caso em que você sofreu um acidente, alguma coisa que não te permite continuar, você vai ser aposentado por aquilo. Tudo tem que ser atestado pela administração pública. Então, ela está atestando, está confirmando um ato. A certidão nada mais é do que um ato que confirma algo que aconteceu. Aqui tem uma diferença, eu não tenho que atestar que você está doente para poder conceder alguma coisa. Aqui eu estou dando uma certidão, certificando que aconteceu aquilo. A certidão de que você fez um curso dentro da administração pública, certifico que o seu horário de trabalho está correto, que você tem sido presente sempre, blá blá blá. Sabe aquele negócio quando te pedem uma certidão de informações? É um certificado apenas. O ato enunciativo, talvez menos conhecido por todo mundo, seja esse aqui, a apostila ou a averbação. Ambos são situações em que você tem um acréscimo ou que você tem uma alteração de informações constantes em registro público.
Quando você quer acrescentar informação ao registro público que ele está incompleto ou alterar porque ele está errado, você age com a apostila ou averbação. A diferença é que a apostila é quando a própria administração pública faz. Então, quando ela vai acrescentar informações, ela realiza a apostilação, ou ela apostila, é o ato de apostilar. Quando é o privado, quando é a pessoa privada, simplesmente ele vai fazer o que a gente chama de averbação. Você pede a averbação, olha, consta em registro público uma informação errada, eu preciso alterar, eu preciso acrescentar, então você faz a chamada averbação. Tá? Então, a diferença aqui é só quem é que exigiu o ato. E por último, parecer. Parecer sempre é quando você fala de órgão consultivo. Você tem um órgão consultivo, a administração pública pede um parecer dele, que nada mais é do que uma emissão de opinião do órgão sobre aquele caso. Não tem efeito nenhum, não quer dizer que o cara vai seguir aquele parecer, é só uma dúvida. Olha só, nesse caso, o que você acha? O órgão é consultivo, porra, a função dele é ser consultado e dar uma ideia, dar uma resposta, né? E por último, os atos punitivos, que não tem muito exemplo, que ato punitivo é aquele que decorre ou do poder disciplinar, quando você pune um servidor público ou um agente público dentro da administração, ou pelo poder de polícia, que também posso chamar de poder de polícia repressivo, lembra? Quando você está reprimindo uma ação. Então, é um ato punitivo, é um ato que gera uma punição, seja para o administrado, seja para o particular, dentro dessa composição, beleza? Ficou grande, eu sei, ficou puxado, eu sei, eu tentei até ser mais objetivo, mas a ideia, como eu te falei, é te passar tudo. Então, se cair uma questão, é um ato no qual a administração pública faz tal coisa, você já consegue identificar o grupo de ato e, se ele perguntar, qual é especificamente o ato. Tranquilo? Então, fechamos aqui, nos vemos na terceira aula, que vamos falar sobre classificação dos atos, tá? Um abraço.